Homem ouve barulhos estranhos em uma cômoda velha que comprou em uma venda de imóveis. Ele abre a gaveta e suspira. Às vezes há muito mais coisas do que se pode ser visto à primeira vista. Você pode ter encontrado algo ou alguém e pensou que tinha uma compreensão de tudo o que havia nesse objeto ou indivíduo. Mas de repente, pode acontecer algo que pode fortalecer suas expectativas ou o que você achava que sabia. E isso é algo que acontece com bastante frequência nas vendas de garagem. Por que será que as pessoas costumam ir às vendas de garagem? E a resposta é fácil: para encontrar um diamante bruto na forma de algum item valioso que passou despercebido, para descobrir algo cujo valor inestimável era invisível para outros olhos. Mas e se o valor de um desses itens foi mal calculado, não apenas pelas pessoas que não o quiseram, mas também pela pessoa que decidiu comprá-lo? Foi o que aconteceu com Emil, sem dúvida o protagonista dessa história de hoje. Emil Nadel, de 67 anos, era natural do Texas e diretor de marketing aposentado, além de um veterano de guerra dos Estados Unidos. Desde a sua aposentadoria, um dos seus hobbies favoritos era explorar vendas de imóveis e vendas de quintal. Ele encontrou algumas pechinchas e ficou surpreso com a descoberta de alguns itens raros em sua vida. Mas ele não podia esperar o que encontraria em sua próxima venda de garagem em Missouri, no Texas. Sendo bem justo, depois de estacionar ao lado do quintal e sair do seu carro, Emil não esperava encontrar nada fora do comum. Para ele parecia apenas mais uma venda de garagem, dessas que existem às dezenas pelo país. Ainda assim, mesmo essas vendas bem normais, ainda eram divertidas para ele. Toda vez que ele ia a uma, acabava vendo algo de que gostava o suficiente para levar para sua casa. Às vezes, ele gostava disso como algo que pudesse ser útil em sua casa. Às vezes, era algo pelo qual ele conseguia um bom preço. E às vezes, ele só queria uma lembrança daquela venda de garagem em particular. Só que dessa vez foi diferente. Essa venda de garagem foi organizada por alguma empresa importante e experiente, o que significava que todos os itens seriam cuidadosamente examinados e com preços bem ajustados. Em outras palavras, nenhum diamante bruto ou objeto de valor esquecido eram esperados, já que tudo era minuciosamente revistado. Nesse tipo de vendas de quintal, normalmente o que você vê é o que você obtém, nem mais nem menos. Mas aparentemente, alguns dos funcionários da empresa se esqueceram de dar uma segunda olhada em um item em particular. Emil estava passeando pelas filas de itens à venda. E assim como ele esperava, ele não estava vendo nada muito original. Havia apenas algumas mercadorias interessantes e bonitas, claro, mas nada que pudesse chamar sua atenção de uma verdadeira pechincha, ou nada que ele se sentisse especialmente compelido a levar para casa com ele. Até que ele viu algo que chamou sua atenção. Era uma velha cômoda de madeira. Ela era feita de madeira, com tampo de mármore branco e com algumas gavetas lindamente esculpidas. Segundo a avaliação, remonta à década de 1890. Parecia bom, com certeza. Mas Emil queria saber se havia algo a mais a saber sobre o item. Se havia algo ali que ele não tinha visto da primeira vez. Então, ele decidiu dar uma olhada mais de perto. Ele olhou nos lados e na parte de trás da cômoda e não viu nada de especial. Então, ele decidiu dar uma olhada nas gavetas. E também não havia nada dentro. Aparentemente, isso era exatamente o que aparentava ser, uma bela e antiga cômoda de madeira. Mas havia algo que Emil havia esquecido de verificar. Ele perguntou sobre o preço do móvel. $100 foi a resposta. No entanto, o preço era de $300 apenas 2 dias atrás. Aparentemente, ninguém queria aquele item, e os gerentes de venda de garagem só queriam se livrar dele. Com satisfação, Emil finalmente pensou ter encontrado uma pechincha. Ele comprou o item e começou a carregá-lo para o carro. Foi quando ele ouviu alguns ruídos estranhos e perturbadores vindo de dentro da cômoda. Algo estava chacoalhando ali. Ele parou para descobrir o que era. Ele colocou a cômoda no chão e verificou as gavetas novamente. Não havia nada lá. Estava tudo exatamente igual como da primeira vez que ele verificou. Ele continuou examinando todos os lados da cômoda para ter certeza de que não havia perdido nada. E foi aí que ele encontrou algo inesperado. Havia um compartimento secreto na base da cômoda. Parecia projetado especificamente para esconder algo em vez de apenas armazená-lo. Seu coração estava acelerado quando ele abriu aquela gaveta secreta. Quando finalmente viu o que havia dentro,
Ele não podia acreditar em seus olhos. Era um estoque de itens muito valiosos e antigos. Lá dentro, ele encontrou moedas de ouro, artefatos históricos da Guerra Civil, joias, lembranças pessoais e cartas. Isso era um tesouro. Não só valia centenas de vezes o que ele pagou pela cômoda, mas também era um pedaço da história. Emil se viu em um dilema. O que ele deveria fazer sobre o esconderijo secreto e precioso? Ele só pagou por uma cômoda velha e acabou com muito mais. Mas ele não tinha certeza do que fazer com isso. A primeira coisa que ele fez foi chamar um avaliador. O valor total do estoque foi calculado em cerca de $10.000. Isso é muito dinheiro. Mas ele pensou no lado ético do incidente. Ele só havia pago por uma cômoda velha, e era isso que ele achava que estava levando para casa. Os gerentes do pátio estavam claramente sem nenhum conhecimento sobre o que realmente estava dentro da cômoda. Além disso, alguns objetos do esconderijo claramente teriam algum valor sentimental para quem o possuía originalmente. Então, ele tomou uma decisão. Ele devolveria os itens preciosos para quem fosse o dono original da cômoda e ficaria apenas com o móvel. Afinal, teria sido injusto seguir a política dos caçadores de relíquias nessa situação. Sou um ex-fuzileiro naval e tentei fazer a coisa certa. Emil explicou mais tarde aos repórteres que lhe perguntaram sobre sua história. Naquela mesma noite, ele levou os itens escondidos de volta aos gerentes da venda de garagem e os informou de sua descoberta. Ele também pediu para ser colocado em contato com quem havia vendido a cômoda para que sua identidade pudesse ser verificada como parente ou parentes de quem deixou aquele tesouro lá para os seus descendentes. Finalmente alguém apareceu e demonstrou corretamente que o móvel pertencia à sua família. Emil devolveu e levou a cômoda para casa, feliz por ter seguido o seu código moral dos fuzileiros navais, independentemente da tentação. É realmente um exemplo que devemos seguir. E essa foi a nossa história sensacional de hoje. E você, já encontrou também algum móvel? Conte pra gente aqui nos comentários logo abaixo se você já encontrou algo de valor perdido em algum móvel abandonado por aí. Nós adoramos ler as suas histórias. Obrigado por assistir, um forte abraço e nos vemos na nossa próxima história, aqui no Histórias Sensacionais.